Rudá, trabalho com arquitetura escolar e sua relação com as aprendizagens. Levando em conta que estou em Brasília e que Anísio Teixeira foi mentor de nosso projeto ligado à Escola Nova Brasileira, e que essa tinha como projeto um novo homem para uma nova sociedade de um Brasil que superaria o atraso que nos marcava, e que ainda nos marca. Bom, daí vem a questão. Essa análise sobre o bonapartismo e a sua ligação com essa dicotomia direitos fundamentais e projetos políticos da vida política em ação como algo separado da vida dos pobres, quanto disso não é construído na pedagogia escolar estabelecida pelas unidades escolares, seja como currículo, seja como favorecimento de espaços para desenvolvimento de um currículo humanista? Mas, Gustavo, lógico que tem. Eu vou pegar duas linhas teóricas para te explicar. Uma é estruturalista e a outra do Bourdieu. Para trazer aqui como que na teoria educacional dialoga com isso que você está levantando como questão. Bom, o estruturalismo, não sei se você sabe, traz um debate sobre os aparelhos ideológicos de Estado pelo marxista estruturalista Louis Althusser. O Althusser diz, vou fazer aqui uma redução para não ficar aqui 2 dias falando, ele propõe que um dos aparelhos ideológicos que a classe dominante cria para impor um jeito de agir a todas as outras classes, para que elas se mantenham no poder, é a escola. Então, em determinada situação, a gente tem um aparelho escolar que nos induz a pensar de uma maneira, a nos comportar de uma maneira, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui que ele não cita, mas, por exemplo, eu canto o hino nacional, na ditadura militar é assim, né? Qual que era a ideia de cantar o hino nacional? Não é só de eu aprender o hino, mas é de eu ter uma linha de retidão e de autocontrole. A ideia é um conceito militarizado da vida social. Eu só sair para ir no banheiro na hora que eu quero, o professor falar o que eu tenho que estudar, o que vai cair na prova, ou seja, a hora do recreio, a hora de ficar na sala, toda essa definição do espaço e do tempo e de como que eu tenho que me comportar, no final das contas gera um tipo de trabalhador. Essa visão, você sabe, ela entrou forte no movimento sindical, principalmente de professores, de educadores, trabalhadores da educação, né? Principalmente professores, né? E ainda hoje tem essa visão, não, a classe dominante não quer que pobre estude, porque senão ele vai ter consciência crítica. Eu, sinceramente, discordo absolutamente disso, como se uma pessoa que fosse doutor livre-docente fosse todo revolucionário porque ele estudou. Não é verdade que o que a gente estuda na escola, na universidade, faz a gente ser de esquerda e crítico. Não é verdade. Mas essa visão estruturalista meio que leva a isso, pelo menos como é usado no movimento sindical. Dialoga com o que você disse. A outra concepção do Bourdieu, ele escreve uma série de textos sobre educação, o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo importante que a França teve, junto com Passeron, eles desenvolvem uma tese que diz mais ou menos o seguinte: o currículo que a gente estuda na escola, ele define o que é mais importante a gente estudar a partir de uma marca de classe social. Parece, mas não é a mesma coisa do Althusser. O que ele está sugerindo é o seguinte, ele está falando da França. Quando um migrante argelino, que foi colônia da França, vai estudar na França, e ele fala francês, e ele se depara com estudos, por exemplo, do ensino médio, de autores que são muito comuns na cultura da elite francesa, nem precisa ser da elite francesa, estuda Molière, né, e outros, ou a música, ou as artes, há uma barreira imediata entre aquilo que para os franceses é algo comum, que ele já ouviu falar, os pais, os círculos de amizade da família, as festas, que aparta a forma como ele já domina aquele assunto de um argelino que nunca leu aquele autor, que ele nunca viveu aquela situação. Então você vê que também, pelo currículo, eu crio uma condição de segmentação e de segregação na sala de aula. E isso cria uma desigualdade até na carreira das pessoas, o que leva, portanto, na consolidação de uma desigualdade pela escola e numa conformação estamental a partir da escola. Rudá, nos anos 70 e 80 na escola, os professores empolgaram os alunos com falas progressistas. Hoje eles simplesmente são papagaios de livro didático. Como mudar esta postura? Bom, primeiro eu vou fazer uma observação aqui. Não foi essa empolgar na década de 70 e 80, não. Década de 70 é a década da ditadura militar. Claro que tinha algumas metodologias progressivas, ou progressistas, sim, mas quase sempre era focada na classe média alta de cada cidade. Não empolgava
filho de trabalhador. Por quê? Porque a maioria estava fora de escola. A década de 80 começou alguma coisa, mas principalmente no final da década, quando você começa a ter algumas reformas educacionais estaduais. E aí você entra na década de 90 com reformas importantíssimas e início do século XXI, municipais, né? Escola Candanga, escola cidadã, escola plural e assim por diante. Então só uma correção de década. O que aconteceu, infelizmente, é que principalmente na gestão do MEC do Haddad, nós passamos a adotar uma concepção de novo norte-americana. Aí vem a avaliação externa do IDEB, a gente começa a ter premiação, e a gente perde tudo aquilo que a gente estava fazendo nas reformas educacionais das décadas anteriores, em que a gente estava começando a discutir o desenvolvimento humano, as fases de desenvolvimento humano, trazia de novo a psicologia, e a gente começava a entender os impactos da vida social e da vida concreta das pessoas na aprendizagem. Isso tudo acaba com a ideia do IDEB, que é um padrão de aluno, e a nota que eu recebo, quão distante eu estou, aula de reforço. Acabou com a peculiaridade das pessoas. Então, o que a gente tem que entender é que naquelas décadas, logo depois do fim da ditadura, nós estamos reconstruindo o país e na educação, valorizando a educação como direito social e não como padrão de sucesso individual, mas como direito social. Naquele momento volta toda a discussão da sociologia da educação, que estava como base do Paulo Freire, que estava como base do Darcy Ribeiro, do Florestan Fernandes, do Anísio Teixeira. Olha, o que eu estou tentando dizer aqui é que nenhum desses grandes autores, eu poderia até colocar mais contemporâneo, Moacir Gadotti, nenhum deles estão falando de métrica e de padrão de conhecimento do aluno e de nota. Eles estão falando que escola que o Brasil tem que ter a partir da realidade cultural e da realidade social dos nossos alunos e das suas famílias. O que é o CIEP que o Darcy Ribeiro vai propor no Rio? O CIEP é muito parecido, não é a mesma coisa, mas é muito parecido com a proposta da Escola Parque do Anísio Teixeira. Eram escolas em que as populações e os filhos dos trabalhadores tinham piscina para se desenvolver, tinha aulas de teatro, eles tinham escolas bonitas, entende? Eles ficavam em tempo integral. Então, a mesma coisa, Escola Parque, estudavam inclusive, além das disciplinas normais, estudavam alimentação, eles plantavam horta, tinha essa ideia da construção da cultura, do fortalecimento da cultura popular e da cidadania. A mesma coisa com a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, com a visão do papel do professor na defesa de uma mudança da sociedade, porque senão a educação não tinha muito papel, do Florestan Fernandes. Com o Haddad, infelizmente, a gente ficou com a métrica anglo-saxônica, as notas, premiação e tal, e aí desandou o caldo. Dá para voltar a fazer o caldo engrossar sem ter pedação, né? Mas para isso a gente tem que enfrentar essa meia esquerda que está mais ligada à visão empresarial do que de fato a valorização da cultura e da vida e do progresso social dos mais pobres. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.